O seguinte, dá um pulinho, a gente vai lá, a Beatriz Manfredini está por aqui, né? Em pronunciamento no Palácio dos Bandeirantes, o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, disse que a greve ignora a justiça e que o governo vai continuar trabalhando nas privatizações. A Beatriz Manfredini acompanhou lá no Palácio dos Bandeirantes o pronunciamento do governador e já se deslocou para um terminal de ônibus na cidade, os ônibus que hoje estão salvando a lavoura do paulistano e do paulista, né, Bia? Bom dia. Colombo, hoje o jeito é tentar pegar um ônibus mesmo para chegar no compromisso, para chegar no trabalho. A gente então acompanhou a fala do governador Tarcísio de Freitas no Palácio dos Bandeirantes, que conforme a gente antecipou, foi mais ou menos nessa linha esperada, falando sobre movimentações políticas de greve e reafirmando, né, que o governo de São Paulo segue com os projetos de privatização. E a gente tem um pulinho aqui no Terminal Pinheiros, que é um local interessante, muito movimentado, porque nós temos aqui o terminal de ônibus, também a estação da CPTM e a estação do metrô. Então, queria mostrar um pouco, antes da gente falar dessa parte mais política, a situação aqui para vocês. Eu falo, então, do terminal Pinheiros. Tem uma movimentação bastante tranquila e normal aqui quando a gente parte para observar o terminal de ônibus, né? Não pegamos fila, não vimos cenas de aglomeração, os ônibus estão circulando normalmente por aqui. A Prefeitura de São Paulo disse que colocou mais ônibus em parceria com o governo do estado circulando na cidade hoje. São 200 ônibus além do normal, justamente para ajudar nessa operação. Além disso, a cidade de São Paulo também suspendeu o rodízio de veículos, mas atenção, porque as faixas de ônibus seguem valendo só para ônibus e táxis com passageiros. E aí, quando a gente gira um pouco a nossa imagem aqui, o nosso cinegrafista Guilherme Cassiano mostra para vocês, a gente deixa o terminal de ônibus, a gente consegue ver a porta, a entrada aqui da estação Pinheiros, que é a linha 4 amarela do metrô, e também a linha 9 esmeralda da CPTM. São duas linhas que funcionam hoje. As duas linhas são operadas por empresas particulares, estão funcionando. E a gente também não viu cenas de aglomerações aqui neste momento. A greve foi anunciada antes, muita gente conseguiu se programar, né, antes de sair de casa. Então, aqui a situação é tranquila, lembrando que as linhas 1, 2, 3, 4 do metrô, aliás, 1, 2, 3 e 15 do metrô estão fechadas e a 4 e 5 operam normalmente. Já a CPTM opera aí de forma parcial. Voltando a falar do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, então ele fez um pronunciamento, depois respondeu perguntas dos jornalistas e o governador, sem citar nomes, sem citar também um partido em específico, ele deu uma alfinetada durante esse pronunciamento no PSOL e também, por consequência, em Guilherme Boulos, deputado federal e pré-candidato à Prefeitura de São Paulo aqui no ano que vem. Com isso, ele fez um novo aceno ao atual prefeito de São Paulo e pré-candidato à reeleição, Ricardo Nunes, do MDB, a quem ele vai apoiar, né? Tarcísio de Freitas, ele associou a greve a motivações políticas, lembrou que a presidente do Sindicato dos Metroviários, Camila Lisboa, faz parte do PSOL e disse, então, que os sindicatos que estão movimentando essa greve, que de acordo com ele é política, porque já foram 2 greves só do metrô esse ano e 4 tentativas, né? Foram 4 tentativas no total e 2 greves que se concretizaram. Então ele disse que essa é uma movimentação política de um partido aí que vai concorrer às eleições do ano que vem e que, segundo Tarcísio de Freitas, não tem diálogo com a cidade, não tem diálogo com os governantes. Então, Tarcísio fez esse questionamento de como esse diálogo poderia acontecer se eles eventualmente ganharem as eleições. O governador de São Paulo também disse que a justiça foi completamente ignorada. A justiça determinou o funcionamento, né, dos transportes públicos aqui em São Paulo, 100% no horário de pico, 85% nos outros, sob pena de multa de R$500 mil. Mas então a greve aconteceu e aí Tarcísio diz que acompanha para ver os desdobramentos do que a justiça vai fazer, uma vez que ela foi completamente ignorada. Segundo o governador, ele comentou onde o Estado e essas pessoas vão parar se elas não respeitam a justiça. E ainda falando dessa movimentação política, falando muito dessa citação sem nomes a Guilherme Boulos e o PSOL, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que é aliado de Tarcísio, acabou de fazer uma publicação citando ele sim nominalmente o PSOL. Ele diz que lamenta que a população seja prejudicada por uma greve ideológica apoiada por partidos pelo PSOL da presidente do Sindicato dos Metroviários. Uma greve que não está sequer respeitando a decisão da Justiça e completa dizendo
dizendo então que a prefeitura tenta ajudar aí a mitigar os efeitos dessa greve. Fábio Van Garten, o assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro, e o principal responsável por costurar toda essa aliança entre Nunes, Tarcísio e Bolsonaro, também fez uma publicação nesse sentido, compartilhou agora mesmo essa publicação de Ricardo Nunes, também falando do PSOL e também citando Boulos, dizendo Boulos nunca e PSOL jamais. Então, além dessa greve, Colombo, é interessante a gente observar esse aspecto político, né, essa proporção política que tomou esse dia, com esses três elementos aí que tentam se unir já há algum tempo aqui em São Paulo, pensando em 2024, demonstrando aí que estão mesmo alinhados nesse dia de hoje, pelo menos. A politização da greve em todos os aspectos, né? Claro, a gente vai procurar o PSOL e o deputado federal Guilherme Boulos para saber o que eles têm a dizer a respeito da manifestação do prefeito de São Paulo. Lembrando que agora há pouquinho a gente abriu espaço também para um vice-presidente do Sindicato dos Metroviários. Eu perguntei a ele se a greve tem, de fato, algum aspecto eleitoral, como denunciou o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, no pronunciamento mais cedo, e ele negou, disse que a única questão política que há referente à greve é a política sobre privatização ou não, concessão ou não de linhas de metrô. Segundo ele disse, não há nenhum interesse eleitoral na paralisação de hoje, aí é conversa para mais de metro. Já já a Beatriz Manfredini volta ao vivo direto de São Paulo para a gente continuar falando do que de fato interessa, que é o impacto da paralisação dos trens do metrô, da CPTM, dos funcionários da Sabesp por 24 horas, milhões de trabalhadores e trabalhadoras sem poder se movimentar hoje por causa dos trens sem funcionar. Agora